Oi, pessoal, mais um vídeo, né? Esse daqui vai se tratar do equilíbrio de forças espaciais aplicadas em um ponto, tá? A gente tem o exemplo de um balde aqui que está sendo pendurado, tá? Onde no meu exercício ele vai querer que a gente determine as trações nas cordas que sustentam o balde, tá? Aí ele diz assim que é pra gente admitir que o balde tem uma massa de 20 quilos, tá? E que ali está sendo aplicada uma força de gravidade, né, equivalente a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem aqui um dado importante, ó, que a massa do nosso balde é de 20 quilos e que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Para que a gente determine aqui as trações nessas cordas aqui, ó, a gente tem que primeiro identificar os nossos eixos, tá? Aqui, ó, o interessante é que nós vamos determinar, né, onde vai ser as direções, né, o sentido delas. Então, o que que eu vou considerar? Aqui, ó, nesse exemplo, ele deu que o eixo Z é aqui, mas eu vou considerar o eixo Z aqui, ó, nessa ponta aqui. Então, vou considerar que pra cá do eixo Z, ele é positivo e para cá, da origem para cá, vai ser negativo. Então, já até coloquei aqui, ó, negativo e positivo. O meu eixo Y aqui para cima, eu vou considerar positivo e aqui para baixo, negativo. A mesma coisa em X. Aqui para a direita, ó, da origem para cá, eu vou considerar positivo e da origem para trás, eu vou considerar negativo, tá? Então, olhando aqui o sistema, ó, a gente tem a corda AB, AC, AD, e a gente vai ter uma aqui, ó, no ponto zero, que é a origem, né? Eu vou chamar ela de ponto zero. Então, vou ter do meu zero até o meu A, tá? Que vai ser 0A. Então, eu sei que essa corda aqui, ó, ela tá contrária a todas as outras. Enquanto as outras estão tensionando, né, tracionando para cima para sustentar o peso do balde, a do balde está sendo puxada para baixo pelo peso dele, certo? Então, aqui, o que que a gente vai trabalhar primeiro? Qual que é a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de exercício? É calcular os cossenos diretores, porque a gente vai trabalhar, né, essas trações aqui nas cordas através dos cossenos diretores, certo? E para isso, a gente vai utilizar o quê? O nosso sistema, né, de eixos coordenados. Então, a gente vai utilizar essas cotas aqui que o exercício me deu, tá vendo? E vamos utilizar a direção aqui das nossas cordas, que a gente acabou de estabelecer, que tá vindo de A para B, de A para C, de A para D e de 0 a A, né, que é o ponto de origem, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiramente, tá? Eu separei aqui, ó, duas tabelinhas pra gente montar elas juntas, tá? E o que que tem? Aqui, ó, eu vou fazer aqui a anotação das nossas posições de cada ponto, tá? Então, por exemplo, o meu ponto A, ele tá vindo aqui para baixo. Então, ele tá na direção de Y, tá? Então, eu vou analisar essa direção dele e se ela está no sentido positivo ou no sentido negativo da nossa direção, certo? Então, vamos determinar os pontos aqui para que não reste nenhuma dúvida, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar é o nosso ponto A, tá? Vamos ver em que direção está o nosso ponto A. Então, ele tá bem aqui, ó, que é o ponto onde está localizado o meu balde. Então, ele tá vindo nesse sentido aqui, ó, nessa direção, na direção de Y, certo? Se ele está na direção de Y, eu sei que a parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa, porque eu defini isso inicialmente no exercício. Então, desse ponto até meu ponto de origem, eu tenho 160. Porém, ele está nesse sentido negativo, então vai ser menos 160 em Y. Menos 160. Ele está em alguma outra direção? Não, então eu vou zerar elas. Agora, vamos analisar o nosso ponto B, tá? O nosso ponto B, ele está exatamente em cima do nosso eixo X. Esse eixo aqui, ó, da origem para cá, ó, ele é positivo. Então, vamos descobrir a distância dele até a nossa origem, que é de 450.
em x. Então, nós vamos colocar aqui em x no ponto B, 450. Tem alguma outra direção em que ele está? Não tem. Então, a gente vai zerar as outras, certo? Agora, vamos analisar o nosso ponto C. Eu considerei que desse lado aqui ele é positivo e desse lado ele é negativo. Então, vamos analisar a distância do ponto C da origem. Então, da origem até aqui, ele tem essa medida aqui, ó, 320 em Z, certo? Então, vai ser 320 em Z. Ele tem alguma outra direção que ele está seguindo? Não tem. Então, eu vou zerar os outros pontos. E agora o nosso ponto D, que é esse aqui. O nosso ponto D, ele tá aqui seguindo a direção tanto de X quanto a direção de Z, tá? Então, em X, eu tenho essa distância aqui, ó, que vai da nossa origem até onde o ponto está indo, ó. Tá vendo? Que é de 500. Então, vamos colocar aqui 500. E vamos colocar aqui, ó, da origem até aqui a direção que ele tá em Z, que é de 360. Agora, vamos analisar os sinais dele. Em X, ele tá aqui, ó, na nossa parte negativa de X. Então, vai ser menos 500, certo? E aqui, ó, a gente considerou esse lado negativo. Então, da origem até aqui, a gente tem menos 360. Como ele não segue nenhuma outra direção, a gente zera o outro, certo? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai transpor todos esses valores aqui na nossa tabela de baixo para que a gente consiga achar os nossos cossenos diretores, tá? Então, o que que é esse ΔX, ΔY, ΔZ? São as coordenadas, tá? Nesses pontos em relação a essa direção. Por exemplo, de A a B, de A a C, de A a D. Então, o que que a gente faz? De A a um ponto, eu sei que essa daqui é minha origem e essa daqui é minha extremidade, certo? Então, quanto eu faço? Eu quero descobrir esse ΔX aqui, de A a B, né? Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter o valor de B menos A. É sempre da extremidade menos a origem, ou seja, o ponto final menos o ponto inicial. Então, essa tração aqui, ó, ela vem nessa direção para sustentar o peso do balde. Essa tração vem nessa direção para sustentar o peso do balde também. A mesma coisa acontece de A para D. Ela tende a vir de A para D para sustentar o peso do balde. Mas esta daqui, ó, ela vem do ponto de origem para o ponto A. Porque essa daqui, ó, ela é relativa ao peso do balde. E o peso do balde está incedido aqui para baixo, certo? Então, a gente vai fazer todas essas análises agora e calcular, então, a nossa variação aqui das posições, certo? Em X, em Y e em Z. Então, vamos analisar o nosso AB em X. Então, tá vindo aqui, ó, AB. Então, eu sei que é B menos A. Eu tenho a posição aqui, né? Eu tenho a coordenada. Então, B menos A, né? Vai ser 450. E agora, em Y, eu tenho B menos A, certo? Então, vai ser 0 menos 160. Então, esse 160 vai ficar positivo. Aqui, na direção de Z, ambos são 0. Então, a gente vai zerar aqui. Agora, vamos analisar de A para C, tá? Então, se eu estou indo de A para C, então, nas minhas contas aqui na variação, eu vou ter C menos o A, ok? Então, vamos por aqui, C menos o A em X vai ser 0 menos 0, que é igual a 0. C menos o A em Y, que é 0, menos 160, que vai ser 160. E agora, C menos o A em Z, que vai ser 320, menos 0, que vai ser igual a 320. Agora, a gente vai analisar nessa corda, de A a D, certo? Então, se é de A a D, a gente vai ter D menos o A. Então, em D, a gente tem menos 500, no A é 0. Então, menos 500 menos 0 vai ser menos 500. Agora, o D menos o A em Y, ó,
tem 0 menos 160. Então, aqui vai ser 160, tá? E agora, na direção de Z, a gente tem D menos o A. Então, menos 360 menos 0 vai ser menos 360. E agora, da origem ao ponto A. Se é da origem ao ponto A, a gente vai fazer o quê? A menos a origem, certo? Que vai ser essa distância mesmo, certo? Então, a gente vai repetir esses pontos aqui. Que vai ser 0 menos 160 e 0, ok? Então, da origem a vai ser o A menos a origem. A origem tá no 0, todos os pontos são 0. Então, vai ser 0 menos 0, menos 160 menos 0, que vai ser menos 160, e 0 menos 0, certo? E agora, já que nós descobrimos aqui as nossas variações, nas posições, nos eixos, então agora a gente vai descobrir o módulo deles. E como que a gente descobre o módulo de cada um aqui? Lembra que a gente pega as projeções, soma elas elevadas ao quadrado? Então, a gente vai fazer exatamente isso aqui também, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar a calculadora aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vai fazer o módulo de AB, da direção AB. A gente vai pegar raiz quadrada, tá? Desse número, do primeiro número, 450 elevado ao quadrado, mais 160 elevado ao quadrado. E a gente vai ter 477,598. Então, vamos colocar aqui, ó, 477,598, certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para os outros. Então, raiz de 160 ao quadrado mais 320 ao quadrado, que vai ser igual a 357,771, vamos colocar. Agora, aqui, ó, a gente tem 3 variáveis, né? Então, vai ser raiz. Eu já vou colocar aqui, ó, o 500 positivo, porque quando a gente coloca entre parênteses, né, o menos vai ser multiplicado ao quadrado, que vai acabar se tornando positivo. Então, vai ser 500 ao quadrado, mais 160 ao quadrado, mais 360 ao quadrado, que vai ser 636,553. E o último, que é o da origem, né, que vai ser raiz de 160 ao quadrado, que vai ser 160. Nem precisava fazer isso na calculadora, né? E agora, a gente vai descobrir os nossos cossenos diretores. Como que a gente descobre os cossenos diretores? Por exemplo, o cosseno diretor em x, ele é a projeção em x dividido pelo módulo, né? Das nossas projeções, pelo módulo, que é a nossa resultante, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 450 e dividir por 477,598. Então, 450 dividido por 477,598, que vai ser igual a 0,942. 0,942. E assim a gente vai fazer para todos os outros. Então, em x, projeção de x dividido pelo módulo. Em y, projeção em y dividido pelo módulo. E em z, projeção em z dividido pelo módulo, certo? Então, vamos fazer aqui em y. 160 dividido pelo módulo, 477,598, que vai ser 0,335. Em z, 0 dividido pelo módulo vai ser 0, certo? Agora, para o próximo. Em AC, ó, vamos lá para o cosseno diretor em x. Eu tenho 0 dividido pelo nosso módulo, então vai ser 0. 160 dividido pelo nosso módulo, que é 357,771, vai ser igual a 0,447. E agora, em z, eu tenho 320 dividido pelo nosso módulo, que é 357,771, que vai ser igual a 0,894.
Essa parte é bem tranquila, né? Vamos fazer para o próximo. Em x, então, eu tenho 500. Aqui, pessoal, a gente tem que prestar atenção nos sinais, tá? Porque a projeção, a gente vai usar o sinal. Se aqui é menos 500, vai permanecer menos 500. Então, vai ser menos 500 dividido pelo módulo. Quem que é o módulo? 636, 553. Que vai ser menos 0,785, ok? E agora em y, a gente tem 160 dividido por 636, 553, que vai ser 0,251, certo? E agora a gente tem o z é menos 360, então o que a gente faz? Mantém o sinal, porque a gente tem que pegar a projeção em z, tá? Da forma que ela está, e dividir pelo módulo, 636,553. A gente vai ter menos 0,565 aqui. Só que como tem um 5 aqui após esse nosso terceiro valor aqui, a gente vai somar mais um na terceira casa. Então, vai ficar 566, certo? E agora, vamos fazer para o último valor. Eu tenho 0 por 160, que vai ser 0, menos 160 por 160, que vai ser menos 1, e 0 por 160, que vai ser 0. Certo, Laura? E agora, feito isso, o que a gente tem que fazer? É fundamental que aqui, ó, nesses cálculos aqui, a gente obtenha o quê? O equilíbrio, né, do nosso sistema. E para que a gente tenha o equilíbrio do nosso sistema, a gente sabe que o nosso somatório, né, em x, ele tem que ser a zero. Mas a gente sabe também que o somatório em y também tem que ser a zero. E o somatório em z tem que ser igual a zero. Então, a gente tem que obedecer a isso daqui para que o nosso sistema esteja em equilíbrio, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente descobriu os cossenos diretores. Cada direção dessa daqui, ó, me indica uma força, tá? Então, por exemplo, aqui, de A para B, eu tenho a força AB. De A para C, eu tenho a força AC. De A para D, eu tenho a força AD. E de O para A, vou chamar de O agora, que antes era zero, né? De O para A, eu tenho a força OA, certo? Só que, o que acontece? Eu sei que essa força aqui é a minha força peso, certo? Então, nessa direção OA, vai ser igual à minha força peso, certo? Vamos determinar aqui, então, ó, que nessa direção OA, eu vou ter a minha força, tá? Peso. E quem é minha força peso? Minha força peso é minha massa vezes a gravidade, certo? Então, a minha força peso vai ser quem? Eu sei que eu tenho 20 de massa e minha gravidade vale 10. Então, a minha força peso vai valer 200 newtons, certo? Sabendo disso, eu vou determinar as minhas forças em x, em y e em z. Mas como eu vou fazer isso, Laura? Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou vir aqui. Primeiramente, vamos fazer aqui o nosso somatório em x igual a zero. Quem são as minhas forças em x? Ó, eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho meu cosseno diretor em x. E eu tenho duas direções que têm valores aqui, ó. Tá? Que tem os cossenos diretores, que no caso é o AB e o AD. Então, eu sei que a minha força AB é multiplicada a esse valor. Então, eu vou ter aqui, ó, força AB vezes 0,942, certo? E agora, eu vou fazer o somatório de forças analisando dessa forma, porque todos já estão com o sinal certo. Então, aqui, ó, eu teria que somar, certo? Mas aqui, ó, mais com menos vai ser menos. Então, menos, né, a minha força AD vezes 0,785. Isso igual a zero, certo? Agora, a gente vai fazer o segundo jogo de equações, tá? Que é o somatório em y.
A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Nós temos todos os valores aqui em y, ó. Tá vendo? Todos os valores em y. Então, a gente vai ter todas as forças na direção de y. Então, a gente vai ter quem? Ó, a gente vai ter a força AB vezes 0,335, mais, né? Porque aqui já tá com sinal positivo, ó. A força AC vezes 0,447. Esse daqui também é positivo, ó. Mais a força AD vezes 0,251. Mais vezes menos vai ser menos. Aqui, a nossa força peso, né? Como aqui é 1, então é 1 vezes o peso. Porque, ó, o OA, a força OA, né? É igual ao peso, certo? Então, menos 1 vezes 200 vai ser menos 200, igual a 0, certo? Agora, a gente vai definir as nossas terceiras equações, né? Terceira equação, que é em F de Z. E quem que tem em F de Z? A gente tem duas forças, essa e essa, que é a força AC. Então, vamos colocar aqui, ó, força AC vezes quem? 0,894. Menos, né? A nossa força AD vezes 0,566 igual a 0. Então, aqui a gente já determinou as nossas equações. O que que a gente tem aqui, então? A gente montou um sistema de equações, né? Onde a gente tem aqui, ó. Agora eu vou colocar os números na frente, tá? Para ficar mais fácil. 0,942 FAB menos 0,785 FAD igual a 0. Temos a segunda equação, 0,335 vezes FAB mais 0,447 FAC mais 0,251 FAD, né? E agora eu vou passar esse valor de 200 que tá negativo para depois da igualdade. Então, ele vai passar para lá invertendo o sinal, né? Igual a 200. E a gente vai ter a terceira equação, né? Que é 0,894 FAC menos 0,566 FAD igual a 0. Então, agora a gente tem um sistema de equações. E agora, como que eu vou resolver esse tipo de equação? Agora, a gente vai trabalhar, né, as incógnitas, isolando uma e substituindo nas outras fórmulas. Então, eu vou pegar aqui, ó, a nossa primeira equação aqui. E vou isolar esse FAB. Então, esse daqui, ó, vai passar para depois da igualdade invertendo o sinal e vai ser dividido por este valor. Então, a gente vai ter FAB igual, passa para lá, ó, 0,785 FAD dividido por 0,942. Então, aqui a gente tem a nossa primeira equação, certo? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente pode pegar este valor e substituir nessa segunda equação, certo? Então, ó, eu vou substituir FAB aqui. Então, a gente vai ter, ó, 0,335 vezes 0,785 FAD dividido por 0,942, né? E vou repetir o restante da equação. Mais 0,447 FAC mais 0,251 FAD igual a 200. Ok? O que que a gente vai fazer agora? Vai diminuir essa equação aqui. Como que eu vou fazer isso? Só resolver a equação, tá? Então, 0,335, ó. 0,335 vezes 0,785 dividido por 0,942 vai ser igual a
0,280. Deixa eu ver aqui. Então, 0,280. Vamos fazer de novo, ó. 0,335 vezes 0,785 dividido por 0,942. Então, isso vai dar 0,279, certo? FAD. Mas eu tenho outro FAD aqui, ó. Então, já vou somar direto, ó. Mais 0,251, que vai ser 0,530. Então, a gente vai ter 0,530 FAD, certo? Então, já somamos esse com esse. Aí, aqui de resto, vamos ter 0,447 FAC igual a 200. Vamos isolar agora o FAD, tá? Então, vamos deixar aqui, ó. FAD vai ser igual a 200 menos 0,447 FAC dividido por 0,530, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa segunda equação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir essa segunda equação nessa terceira equação aqui, ó. Vamos chamar essa aqui de terceira equação, tá? Então, substitui, né, a equação 2 em 3, que é a equação 3. Então, vamos lá, ó. 0,894 FAC menos 0,566 FAD. Quem que é FAD? 200 menos 0,447 FAC dividido por 0,530. Tudo isso aqui igual a quem? Igual a zero, tá? Então, o que a gente tem? Vamos ficar com 0,894 FAC, né? Menos, vamos ver aqui, ó. 0,566 vezes 200 dividido por 0,530. A gente vai ter menos 213,584. Agora, vamos fazer com esse segundo valor, ó. Menos com menos vai ser mais. Então, 0,566 vezes 0,447 dividido por 0,530. Então, a gente vai ter 0,477 FAC. Tudo isso igual a zero. Somamos os iguais, né? Que a gente tem 0,477 mais 0,894. Então, a gente vai ter 1,371 FAC igual a... Aqui, ó, esse menos 213,584, ó, esse menos 213,584 aqui está negativo, certo? Então, ele vai passar para depois da igualdade positivo. 213,584. Então, a gente vai ter aqui o nosso FAC, a nossa força FAC, vai ser 213,584 dividido por 1,371, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. 213,584 dividido por 1,371. Que vai ser igual a 155,787. Então, vai ser 155,787. Certo? Então, vamos fazer aqui de novo, ó. 213,584 dividido por 1,371. 155,787 newtons, tá? Agora, eu vou utilizar a folha de baixo pra gente continuar os resultados, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai substituir nos outros valores, tá? Pra gente encontrar as outras forças que restaram. Como que a gente vai fazer isso, ó? A gente sabe o FAC agora, certo? Então, a gente vai pegar o valor do FAC
e vai substituir na equação 2. Então, ó, substitui FAC na equação 2, certo? Isso aqui é um F, não é um P. Então, o que a gente vai fazer? A equação 2, ela me diz que o FAD é igual a 200 menos 0,447 vezes o FAC. Quem que é meu FAC? 155,787. Então, eu vou pegar isto daqui e vou dividir por 0,530. E este valor aqui de FAD vai ser, ó, 0,447 vezes 155,787, 200 menos esse valor que encontramos, dividido por 0,530. Vai ser 245,968. Então, 245,968 newtons. Encontramos a força AD. E agora, qual força que falta? A força AB, que é a primeira, né? Que nós encontramos. Então, vamos substituir ela na nossa primeira equação, que é FAB igual a 0,785 vezes FAD. Quem é FAD? 245,968. Tudo isso dividido por 0,942. Então, a nossa força AB vai ser 0,785 vezes 245,968, dividido por 0,942, que vai ser 204,973. Então, minha força AB vai ser 204,973 newtons, certo? Então, a gente tem que as forças, né? As trações no cabo que ele pediu no exercício são FAB igual a 204,973 newton, FAC, que a gente descobriu que é 155,787 newtons, e a força aqui, ó, AD, né? Que a gente descobriu que é 245,968 newtons. Então, essa daqui é a nossa resposta final, certo?